Fala pessoal, começando aqui. O pessoal tá entrando, bem-vindos. Vai falando pra mim aí se o áudio tá ok, se tá tudo certinho. Boa noite. Beleza, pessoal? Vai entrando aí, já vai. Boa noite, Walter. Olha o Marcos Danilo aí, grande mestre. Escola Paulista lá, hemodinâmica. Esperando aqui o Renato chegar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de pré-operatório com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo no meio dessa pandemia aí? Não esquece, gente, de deixar aí, apertar o coraçãozinho do lado, para o pessoal ir aparecer na live, continuar aí sempre aparecendo. Então aperta o coraçãozinho aí, ou manda o aviãozinho aí pro pessoal, tá? E aí a live vai ganhando mais amplitude aí pro pessoal, beleza? Só esperar o Renato chegar. O Renato já deve estar aí. Já tomei ivermectina. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Renato ainda não chegou. Não chegou? Não sei se ele tá aqui. Mas já ele entra aí. Já ele entra. A gente vai falar um pouquinho hoje de pré-operatório. Com uma abordagem bem prática, né, gente? Para um tema muito frequente aí no consultório aí do cardiologista. Acho que não tem como, né, você hoje no seu consultório não fazer um risco pré-operatório de um paciente. Na verdade, o que a gente vai tentar é fazer uma reflexão mesmo do que estão nas diretrizes, as recomendações, mas mais do que isso, né, é chamar aí para o centro da discussão aí o paciente, né, colocar o paciente como centro da discussão e chamar as pessoas que estão envolvidas no cuidado do paciente aí para fazer essa atenção, né? O Renato chegando aí. Vamos lá. Dando. Saiu. Só um minutinho. Problemas técnicos. Agora sim. Vamos lá. Tá tendo algum probleminha aí com o Renato, mas já a gente já vai resolver isso daí. Parece que é lá com ele. Mas, como eu estava dizendo, então, a gente vai tentar chamar um pouquinho para a discussão aí as pessoas que estão envolvidas aí no cuidado perioperatório e visualizar. Engraçado. O Renato não está conseguindo entrar, mas vamos tentando aqui, aguardando ele. Na hora que ele entra, ele já cai e acaba tendo esse probleminha, mas já a gente resolve isso aí, fica tranquilo. Mas eu já vou começando aqui falando alguma coisa para vocês sobre o que a gente vai falar. A gente vai chamar realmente o Renato aí, que é um
anestesiologista que conhece aí, que já faz muito... Peraí, só um minuto. Vamos aguardar o Renato. O Renato é um cara já envolvido nessa parte, realmente está bem. Vamos tentar aqui. Vamos ver se tem aqui o Renato. Eu não estou entendendo por que o Renato não está. E está tendo. Vou tentar entrar em contato com ele aqui para a gente falar. E aí, espere um pouquinho, a gente já resolve isso. Bom, vamos esperar um pouquinho aqui. O Renato já está. Estou falando com ele aqui pelo WhatsApp, a gente já entra. Como que é? O Charles está falando envia convite. Está travando. Vamos ver aqui. O Renato aqui tá mandando convite para ele. Agora o Renato tá aí. Agora sim, cara. Agora sim. Garoto. Opa! Problemas técnicos. E aí, Beleza? rapaz? Beleza? Achei que Agora não acho ia que dar, vai, né? cara. Agora vai. Belezinha? Beleza, como é que você tá? Quanto Tudo tempo? tranquilo? Pois Tranquilo. Quanto é, tempo que eu não te vejo, cara? pois é. Acho que a última vez que eu lembro de ter te visto foi lá no HC. Eu encontrei você ali saindo ali do hospital ali, eu tava na Nossa, tem residência tempo. de clínica. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. Eu fui almoçar ali no DCE da USP ali, aí você tava ali e a gente encontrou, Aham. bateu um papo rápido. É É legal. legal, foi isso mesmo. Bacana. Obrigado aí pelo convite, cara. É, Pela participação aí. não, que isso, é um prazer aqui. Você é um cara muito querido aí e aí acho que Obrigado, cara. vai acrescentar demais aí pra gente aí, com muita informação. Sim. Eu acho Só que para Jonathan, a pandemia tá vindo para ensinar a gente a ter mais, a valorizar mais a multidisciplinaridade, né, cara? Claro, claro. Esse bate-papo entre especialidades, assim, acho que é muito válido, cara, muito válido mesmo. Sim, sim, com certeza. E só para poder falar um pouquinho da sua trajetória aí, né? Para o pessoal conhecer aí você melhor aí. O Renato, a gente é próximo assim, porque o Renato me deu trote na faculdade, né? A gente fez a mesma faculdade, da UFJF. Ele fez residência de anestesiologia na USP aí. Hoje ele está como médico assistente lá na USP Ribeirão, né? Aí na USP, no caso aí na USP Ribeirão Preto. Médico aí da equipe de trauma da unidade de emergência, né? Do HC, coordenador de serviço de dor aguda, equipe de trauma aí da UE, e mestrando, diretor científico da Cooperativa de Anestesiologia de Ribeirão Preto e fundador do Anestesia On, né? Isso Ufa! aí. Obrigado. Muita coisa, Que muita isso. coisa. Até parece, nada demais. Mas é muito bom. Isso aí é bom para a gente mostrar que é uma pessoa que está aí envolvida no meio acadêmico e que está trazendo aí coisas que devem ser utilizadas, né? E eu estava falando com o pessoal, Renato, antes de você entrar aí, antes desses problemas técnicos, que a gente estava, o que motivou a gente a fazer, a equipe do Cardiola fazer essa
live foi exatamente tentar trazer para o centro, né, da discussão o paciente. E a gente acompanha você nas suas lives falar bastante sobre isso, né, do cuidado do paciente, que nós temos que ter o respeito por ele. E nosso trabalho não adianta de nada se a gente não reverter todo o nosso conhecimento, toda nossa literatura no cuidado do paciente e melhorar toda a atenção para ele. E a avaliação perioperatória, ela realmente é, igual você falou, uma multidisciplinaridade, envolve várias pessoas. Então, essas pessoas estão todas tratando do paciente. O que eu percebo é que, às vezes, e que é uma dificuldade na prática minha, é da comunicação entre as pessoas, né? Uma comunicação entre essas pessoas que estão ali cuidando de um paciente, né? Só, e ele precisa, às vezes, uma informação que eu tenho não chega da maneira como deveria chegar. Então, por mais que eu estude toda a diretriz, saiba tudo que está ali, leia os últimos artigos, se eu não consigo transformar essa informação numa ação que promova uma melhor atenção ao paciente, eu não sei se valeu tanto a pena todo esse esforço que eu tive, né? E é uma das coisas que eu acho que é realmente que começa, né, o início disso tudo realmente a questão dos desfechos, né, que a gente fala do que a gente está tentando prever na avaliação pré-operatória, que são os desfechos cardiovasculares, ou os desfechos clínicos, né, melhor dizendo. E o cardiologista tem métodos de avaliar esses desfechos, né, usa scores de risco, e o anestesista tem também alguns scores, né. Eu queria saber de você como que vocês fazem essa avaliação, como é a avaliação primeiramente pré-anestésica de vocês. John, você tocou num assunto muito interessante, cara, porque a visita pré-anestésica, hoje ela é recomendada e muito, na verdade, utilizada na grande maioria dos hospitais, principalmente, mas pelo menos a anestesista tem que ver o paciente antes do paciente ir para o centro cirúrgico. Isso é mais do que já obrigatório perante o CRM, enfim. Só que, assim, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente é capaz de fazer uma avaliação de risco cirúrgico. Muitas das vezes os médicos entendem que o cardiologista que faz o risco cirúrgico. Isso é ruim, cara, para vocês. Eu já vi cardiologistas falando, né, reclamando, pô, mas peraí, mas estão me pedindo um risco cirúrgico de uma menina de 23 anos para botar uma prótese de mama. Então, assim, não é por aí também, porque isso onera o sistema, né? Eu acho que acaba, ainda mais falando de serviço público, então a gente tem que entender qual que é o papel de cada um na avaliação pré-operatória. O anestesista, na avaliação pré-operatória, além de, né, fazer uma boa anamnese mais direcionada ao anestesista entender e planejar uma estratégia interessante de anestesia e analgesia pós-operatória, né, diminuir riscos, né? A gente tem que entender o que o cirurgião também está propondo para a gente poder elaborar um melhor plano anestésico, né? Além do que diagnosticar algumas comorbidades que vai influenciar na escolha anestésica ou até mesmo que vai fazer com que a gente sugira, né, adiar essa cirurgia ou coletar novos exames ou fazer uma sugestão para o paciente poder ser avaliado por um outro especialista, entendeu? Então isso a gente acaba sendo a gente acaba fazendo uma triagem também, vamos dizer assim, né? Ou seja, e ao mesmo tempo a gente acaba economizando alguns serviços que poderiam ser desnecessários, como por exemplo esse caso de uma paciente ASA 1, né, que não tem comorbidade nenhuma, que vai fazer um procedimento de baixo risco, que não precisa de uma avaliação extra, né? A gente mesmo pode nem um eletrocardiograma, se ela não tiver queixa, ela precisa ter. Então, assim, e a gente vê muito o contrário, né, cara? Muito exame sendo pedido, muito especialista avaliando, e às vezes as pessoas não sabem nem por que pede avaliação do cardiologista. O que o cardiologista vai falar que vai mudar a conduta anestésica ou a conduta do cirurgião, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Você tocou num ponto interessante, que até tem um estudo que eu vi aqui, recente até, recente, mais ou menos, 2010.
que eles mandaram e-mails para os anestesiologistas dos Estados Unidos, né? Foram 2.000, mas em torno de 450 responderam. E aí esse pessoal foi, e eles colocaram casos simulados, 6 casos simulados, né? De pacientes com diferentes gravidades. E aí, nesse caso, eles avaliaram que os anestesiologistas foram capazes, sim, de identificar aqueles mais graves, de acordo com as recomendações da American Heart, que bateram exatamente, eles fizeram isso aí, a avaliação se realmente era fidedigna, se eles conseguiam assimilar bem essas recomendações da American Heart, e mostrando mesmo que o anestesiologista é capaz de fazer essa avaliação pré-anestésica, e isso realmente... E algumas vezes ele sabe quando indicar realmente uma avaliação do cardiologista, ou falar, olha, esse paciente esse cara precisa realmente de um cuidado diferenciado. E isso está bem relacionado ao paciente com mais comorbidades, né, as cirurgias mais graves, ou até mesmo no tipo o anestesista, né, em si, se ele tem mais experiência ou não com o tipo de procedimento que vai ser realizado. Achei bem interessante esse estudo, mostrando bem isso que você falou. E outro ponto que você tocou na hora de avaliar, né, realmente se vale a pena operar ou não, se vale a pena liberar para cirurgia, né? A gente não libera, mas assim, de sugerir isso, que seja adiada a cirurgia ou não. Você falou do ASA, né? E é um score, né, famoso, né, que vocês usam. Se não me engano, o desfecho que eles preveem é morte, né? Sim. E nós, a diretriz brasileira e as diretrizes internacionais, né, da American Heart, europeia, elas recomendam outros scores. E eu fico imaginando, quando a gente faz o laudo, a gente coloca todos aqueles scores, aquelas avaliações, e coloca lá risco menor do que 0,4%, menor que 3%. E é aquela questão assim, do excesso de informação, e eu queria, assim, isso, né, não chega, às vezes, da maneira como deveria chegar. Porque, assim, 3% de quê? É menor do que 0,4% de quê? Porque uma coisa é você, no ASA, falar, olha, esse cara tem mais chance de morrer. Mas quando a gente está falando, por exemplo, do score de Lee, do score, que é o algoritmo de Lee revisado, que a gente usa bastante, da ACP, do EMAP, que foi produzido aqui no Brasil, que foi desenvolvido aqui no Brasil, esses scores, eles avaliam outros desfechos, né? Então, por exemplo, o score de Lee avalia infarto, edema agudo de pulmão, se o cara teve BAVT, isso é um desfecho combinado, né? Parada cardiorrespiratória, a ACP avalia morte, infarto em 30 dias, enfim, essas informações deveriam, né, não sei se você concorda, chegar de uma maneira mais clara, tanto para o cirurgião, quanto para o anestesista, até para ele saber, olha, é isso que ele está avaliando, é esse score que ele está me avaliando, é esse desfecho que ele está tentando me mostrar que é o risco, e não simplesmente um score que é um número jogado no ar, né? Ou quando vem escrito, né? Quando vem escrito, né? Esse tipo de informação. Jonathan, você falou uma coisa certa, cara. Isso não... Pra gente não muda muito, cara. Se você botar se tem 3 ou 10%. O que vai mudar, talvez, assim, uma escolha de um pós-operatório numa UTI, uma monitorização mais invasiva, né, de débito cardíaco, né, ou uma monitorização, por exemplo, de um catéter de artéria pulmonar, se um paciente com hipertensão pulmonar grave, né? Mas num paciente grave, de uma forma geral, por isso que a nossa classificação é mais simples, porque se for o ASA 3, por exemplo, a gente já recomenda uma monitorização mais específica, mais invasiva, né? Uma pós-operatória em UTI, né? Ou então a gente não recomenda que essa cirurgia seja ambulatorial, né? Que seja um paciente que precisa ficar internado sob monitorização. Então, é mais isso, né? Mas agora, proteção miocárdica, né? Evitar hipotensão, que muitas vezes a gente vê isso do cardiologista escrever, né? Poxa, olha, evitar hipotensão, evitar drogas cardiodepressoras,
Isso a gente já sabe, né? É uma Não, coisa vocês meio são chovendo médicos, né? molhada, né? Vocês são Então, a médicos. gente vê muito isso, né, cara? E da mesma forma, eu vi uma colega aí escrevendo que tem muita anestesista que não faz anestesia se não tiver avaliação cardiológica. Aí a gente já está falando de uma outra coisa, né, cara? E talvez usar a avaliação cardiológica para sim, para tentar botar um certo limite ali no centro cirúrgico, mostrar que, pô, eu que mando aqui. Não, não é. Isso não deve ser Não, feito, entendeu? não, não. Mas às vezes a gente vê que acontece isso. Mas a avaliação cardiológica, no meu ponto de vista, tem que ser assim. Na verdade, tem que ser não, desculpa, mas assim, deveria servir para a gente em qual sentido? Assim, por exemplo, é um paciente que está compensado, ou ele precisa reajustar alguma medicação, ou é um paciente que não está bem controlado, né? Ou é Sim, um paciente que merece, né, uma revascularização antes da cirurgia eletiva, ou é um paciente claro. que merece um screening para uma doença coronariana. É isso que a gente precisa, né? Por exemplo, porque às Não, vezes eu pego pacientes com fração de ejeção de 28%, com acinesia difusa, com a pressão pulmonar de tanto e recebe tal medicação. Aí eu falo, poxa, mas e aí? Esse paciente, ele está no melhor momento para ele poder operar? sim. Sabe? Será que está otimizada essa medicação dele? Né? E muitas das vezes a gente fica como cirurgia de bico. Às vezes eu peço para a família ligar para o cardiologista do paciente. Isso falando mais de cidade pequena, cara. Aí liga, aí não consegue falar. Exato. Ou então numa visita pré-anestésica eu peço, olha, ele acompanha o cardiologista? Ah, sim, doutor. Pô, então traz um documento do cardiologista, uma declaração do cardiologista de que esse paciente acompanha tal, ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica, ele usa isso, Sim, está do sim. ponto de vista cardiovascular compensado, com drogas otimizadas, tudo bem. Eu acho que para mim facilita muito, É né? mais interessante, então, isso do que a Para mim, avaliação, sim. porque acaba que a gente, as recomendações que a gente recebe, né, das diretrizes, é que a gente faça, lógico, não existe uma recomendação do que escrever, né? Isso ninguém escreve, ninguém coloca isso, a diretriz não põe isso, mas assim, isso ajuda a gente, são ferramentas para a gente tomar decisão. É igual, não sei se quando eu coloquei lá, eu quis deixar assim, que isso, a forma como a gente faz para a gente chegar numa determinada conclusão. Mas era exatamente isso que eu queria que você pontuasse realmente. Porque eu queria que você chegasse nesse ponto. Porque às vezes a gente chega e eu queria que a informação exata, que é, por exemplo, as comorbidades do paciente, né? Até brinco às vezes que o anestesista ele tem a fama de ficar vetando a cirurgia. Aqui em São Paulo a gente Sim, fala cara, isso é um absurdo. bolar a cirurgia, né? Aqui em São Paulo, não Concordo. sei se tem gente de outros estados aqui assistindo, mas é normal a gente falar bolar a cirurgia, que é o anestesista que bola a cirurgia, né? Isso Então. é famosaço. E eu acho, talvez, que o cardiologista, muitas das vezes, pode ter até mais culpa que o próprio anestesista, né? Na cirurgia, né? De não ser realizada a cirurgia. Então ele vai lá e coloca lá, o paciente é liberado, tá? Pode realizar o procedimento cirúrgico. Escreve lá 2 linhas lá. Não informa, por exemplo, as comorbidades, né? Igual você Sim. falou, não informa, às vezes, nem a fração de ejeção, né? Porque às vezes o paciente não vem nem com o exame para você. Então, orientar, falar, olha, leva o exame, ou escreve o resultado dos principais alterações, orientar as medicações, né, que está tomando, colocar lá as medicações que ele está tomando de uso contínuo, orientar o paciente que ele deve tomar, mesmo que ele tenha que Isso fazer é o importante. jejum, porque ele chega lá, está hipertenso. Hoje, uma das principais causas aí de não operar é o paciente chegar com hipertensão, chega 200 lá na sistólica, lá porque está nervoso, está ansioso, está frio, está naquela mesa fria lá. Um monte de gente que não conhece vai fazer anestesia que nunca fez, está com a pressão alta e não tomou as medicações porque falou que tinha que ficar de jejum, né? É isso aí. Que é uma outra situação. Então, acho que essa orientação para o paciente é importante, e informar essas coisas, essas questões, porque, igual você falou, evitar hipotensão na cirurgia. Não precisa você escrever isso, basta você escrever lá o paciente, é um cardiopata, grave, doença coronariana, Exatamente. isso aí já é óbvio, né? Uma coisa. Pode falar. Não, pode falar. Vai lá, acaba de completar que eu tenho que falar um negócio.
E assim, e outra coisa também é não falar, igual eu falei, vai deixar hipotensão, mas nem também falar, ó, faça esse ou aquele procedimento, aquele tipo de anestesia. O cardiologista não tem que falar para o anestesista qual é o tipo de anestesia que ele vai fazer, né? Faça hack, não faça hack. Não, não é isso, né? A gente pega umas cartas, né, do cardiologista assim, evitar hack anestesia. Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, cara. Pô, agora você me limitou. Como é que eu agora, se é melhor anestesia para o paciente pôr a hack anestesia, porque quem que é o melhor profissional para escolher uma anestesia para o paciente? Putz, cara, às vezes o cara tem viéria difícil, né? Tipo, é um paciente pneumopata, que eu falo, vou entubar um paciente, um senhorzinho que, pô, não, às vezes um bloqueio regional, mas a hack causa hipotensão. Sim, mas eu sei prevenir uma hipotensão da hack, tratar. Então assim, a anestesia em si, quem deve escolher e quem tem essa autonomia é o anestesista. Agora, se o cardiologista põe lá, evitar a hack anestesia, eu não vou poder fazer uma anestesia, porque se eu fizer acontecer qualquer coisa na cirurgia, vão falar, ah, não, mas foi a anestesia lá que o cardiologista falou que não era para fazer, aí o anestesista fez. Você fala, nossa, então assim, a gente vê isso às vezes, né? A gente vê também recomendações como essas, né? Mas, por exemplo, tem gente que fala, ah, não, mas fechar uma injeção hoje não quer dizer nada. Cara, mas assim, com o nível de monitorização que a gente tem no intraoperatório, às vezes ajuda, sabe? Sim. Porque nem todo hospital a gente tem monitorização adequada para uma cirurgia. Né? A gente não está no Sírio-Libanês todo dia para poder fazer uma monitorização com medidor de débito cardíaco não invasivo que tem hoje em dia. Então, assim, é complicado. Então, a gente precisa ter, quanto mais informação, melhor, obviamente, né? Claro, claro. Não, isso é até uma pergunta aí que o Eduardo Martins colocou, né? Que o cirurgião, às vezes, pede avaliação e a gente, cardiologista, não sabe nem qual anestesia vai ser administrada. Mas essa tranquilidade que é uma conversa como essa que a gente quer deixar, né? Que o anestesista ele tem essa prerrogativa, ele sabe, né, indicar o melhor procedimento, e o que a gente tem é que municiar o anestesista de informação necessária para que ele escolha o melhor procedimento para aquele paciente. Então, muito mais do que a gente ficar preocupado se ele vai fazer hack, se ele vai fazer geral, é dar as informações para ele. Imagina, eu sei que às vezes não é a realidade de todos, mas muitas das vezes o paciente é acompanhado pelo cardiologista dele há anos. Então, ele tem um histórico desse paciente, então ele sabe se ele tem DPOC, ele sabe as cardiopatias que ele tem. Então, ele informa tudo isso, ele poupa um trabalho, né, muito grande para o anestesiologista na hora que ele vai olhar ali e tomar a melhor decisão sem pôr em risco, né, sem colocar o paciente em risco, né? Com certeza. A gente vê muito em catarata isso, cara. São idosos, né, que ficam em jejum, não tomam remédio, e aí chegam com a pressão de 20 por 15. Catarata, e aí o que acontece? Só que o paciente ele ficou de jejum, tem 12 horas de jejum, ele dirigiu, né, ele veio no carro da prefeitura 2 horas, acordou às 3h30 da manhã para vir de carona com o carro da prefeitura, 2 horas de estrada, aí chega para ser operado às 9 da manhã, em jejum desde de 9 da noite, que idoso dorme cedo, daí 9, 8 horas da noite, então 12 horas de jejum. Aí ele chega, cara, ansioso, nunca operou, nunca entrou no hospital, né, não tomou os remédios. Aí chega com frio, igual você falou, 20 por 2, aí vou suspender essa cirurgia? Ah, não, porque não tem, cadê a carta do cardiologista? Vou suspender. Poxa, olha o impacto social que isso causa. E a gente tem trabalhos mostrando que pressão alta previamente à cirurgia não está relacionado diretamente com mortalidade. Depende do controle que esse paciente tem ao longo do tempo. Agora, se o cardiologista, se o cardiologista do posto de saúde chegar e falar assim, ou o clínico, olha, esse é um paciente que ele tem uma hipertensão refratária, ele é rebelde ao tratamento, a pressão dele de base é 20 por não sei quanto. Aí a gente vai falar, poxa, peraí, esse é um paciente que talvez merece uma investigação um pouquinho melhor, ou então eu vou aceitar que a pressão basal dele é 20 por 8, vou avaliar o contexto, conversar com o oftalmologista e ver se, olha, vai ter chance de operar mais para frente? Não, poxa, a única opção do paciente é operar agora. O paciente está cego, né? Tem paciente que está cego, cara, que sim, não enxerga nada, e que às vezes tem queda da própria altura, fratura o fêmur, entra interno no hospital, às vezes morre por conta
numa catarata e as pessoas não entendem isso, cara. E aí vão lá e suspendem a cirurgia do senhorzinho. Então, assim, é muito... A gente não pode ser tão matemático também, engessar tanto a ponto Claro. de protocolar tudo e não enxergar a individualidade da situação, né? Sim. Então é difícil, cara. Não, isso é interessante você falar, dessas informações chegarem. E, então, assim, a gente meio que, resumindo, assim, uma parte, essa primeira parte que eu coloquei aqui, que a gente realmente precisa colocar as informações, explicar para ele, explicar escrever no laudo, né, realmente as informações corretas, as comorbidades, tudo mais, as medicações que está tomando, e informar o paciente, né? Uma coisa que você falou aí, de que não tomou as medicações, eu acho importante que existe esse mito do jejum aí, que você, né, coloca que o paciente tem que tomar as medicações, por mais que ele esteja em jejum, as medicações de uso habitual, exceto algumas, né, os antidiabéticos, que em algumas situações a gente vai recomendar suspender, mas na grande maioria das vezes as medicações de uso contínuo ele deve continuar tomando, né? E isso não prejudica, né, a cirurgia, a intubação, o procedimento em si, não tem mais risco de complicação anestésica, né? Sim, com O que você certeza. acha? Eu acho que tem que ter, eu acho que essa conversa, né, essa interação entre os profissionais é muito importante e diminuir até eventos adversos importantes, né? Porque essa comida de bola, de deixar passar alguma informação, isso acaba deixando de existir ou diminui bastante a chance de isso ocorrer por conta dessas informações, né? Sim. E, por exemplo, a abreviação de jejum, a gente abrevia jejum nos pacientes, que a gente faz avaliação pré-anestésica, que a gente consegue entender qual o procedimento que vai ser feito e o risco desse paciente de broncoaspiração, então a gente consegue abreviar jejum desse paciente. Pô, às vezes é uma catarata que, poxa, você faz uma sedação tão leve que tem lugares, por exemplo, saiu um artigo britânico mostrando que ninguém está mais deixando o paciente que opera catarata em jejum, cara, porque o risco de broncoaspiração numa sedação leve é muito, muito baixo. Mínimo. Então, às vezes você confere muito mais morbidade para um paciente que fica 12 horas de jejum, que para de tomar remédio, né? Bom, às vezes o paciente não sabe, ele para de tomar um anticoagulante, ele para de tomar um antipertensivo, faz uma arritmia, faz um infarto, você sabe, assim, a morbidade é maior. Então a gente tem que ter essa interação. Né? E muitos clínicos não sabem por que o paciente às vezes fica em jejum, cara, sabe? Poxa, mas vai ficar em jejum por quê? Né? E aí põe todo mundo em jejum 12 horas, sabe? Não é... Você tem que conversar mais, sabe? Com um cardiologista, com um anestesista, com um cirurgião, para a gente entrar num acordo e ver o que é melhor. Né? Eu vejo muita carta de cardiologista para catarata, e hoje a gente não pede avaliação do cardiologista, a gente tem também algoritmos para pedir avaliação do cardiologista. E a catarata, como é procedimento de baixo risco, por si só a gente não pede, não tem necessidade de pedir. Não há necessidade, né? Não há, entendeu? Procedimentos de baixo risco, na sua grande maioria, eles não precisam de investigação adicional nenhuma. Sim, exatamente. Os pacientes vão direto para a cirurgia, a não ser que ele tenha uma outra indicação cirúrgica, né? Aí, tirando isso, o paciente está infartando naquele momento, o paciente tem uma dissecção aguda de aorta, aí não vai fazer, óbvio, né? Mas assim, a grande maioria das vezes, procedimento de baixo risco é procedimento de baixo risco. Uma coisa interessante que essa interação cardiologista também ajuda muito, cara, é com relação às medicações antiagregantes, né? Ou anticoagulantes, que a gente precisa saber se esse paciente tem, qual é o risco-benefício de suspender ou não no clopidogrel, porque o paciente botou um stent recente, mantém ou não o clopidogrel, mas aí, poxa, mas é uma neurocirurgia, aí você fala, e agora? Porra, eu não sou macho o suficiente para chegar e falar, não, suspende isso aí e vambora pra cirurgia. Não, cara, que isso, então não é minha área, entendeu? Então essa interação também com relação aos antiagregantes, anticoagulantes é importante. Sim. Outro dia eu anestesiei um paciente com FA de alta resposta, que eu não sabia se esse paciente tinha FA antes ou não tinha família, não tinha ninguém, né? Então eu vou reverter.
Ou não, cara, você fica assim, poxa, ou só baixa a frequência desse paciente. Então você fica numa sinuca de bico. Você, quanto mais informação você tem, você... Eu acho que quando o paciente está anticoagulando ou antiagregando, a principal informação que tem que ser dada é você informar claramente qual é o motivo, né, da Sim, anticoagulação. O paciente está anticoagulando porque ele tem uma prótese mecânica mitral. Isso é totalmente diferente do paciente que está anticoagulando porque teve um TVP há 5 meses atrás, né? E a tomada de decisão é outra, né, nessa sim. situação para a gente fazer. Inclusive, a gente vai disponibilizar aí, essa parte é uma parte, talvez a cereja do bolo, assim, da avaliação pré-operatória, porque hoje tem os novos anticoagulantes, né, e essa questão da dupla antiagregação também, que tem se discutido muito sobre isso. A gente pegou a diretriz brasileira e montou alguns algoritmos, baseada toda na diretriz. A gente vai montar um e-book depois e disponibilizar para a galera. Legal, isso E eu quero. aí o pessoal vai consultar rapidinho lá, isso aqui vai fazer vai facilitar, ao invés de ficar tendo que ler toda aquela coisa. Sim, Então a gente vai fazer vai disponibilizar isso aí logo logo, já tá ali no forno para sair, a gente vai liberar aí para a galera esses algoritmos aí para facilitar realmente essa informação que tem que ser divulgada, né? Isso já é divulgado, a gente só está facilitando o entendimento, tentar facilitar o entendimento para melhorar a sim, experiência sim. dos pacientes, né? Com E certeza, com certeza. eu acho isso legal, né? Mas Bacana. bacana. Bom, e assim, se você com conhecimento hoje de anestésio, se você fosse um cardiologista, essa pergunta a gente não conversou, não. Essa eu vou te apertar agora. Essa é surpresa, hein? Melhor ainda. Se você fosse um cardiologista, com conhecimento que você tem como anestesiologista, qual o conselho que você daria para o Renato cardiologista? Qual você faria assim? Fala, olha, que conselho você daria assim? Olha, não sei, talvez orienta os pacientes melhor. Como que você pensaria nisso assim com seus pacientes? Eu sou o cardiologista e eu vou orientar. Como é que é o negócio? Não, você Como como é que... anestesiologista. Sim, Você hoje com conhecimento, todo conhecimento que você tem como anestesiologista, para avaliação pré-operatória. tá. E aí você, Renato, cardiologista. Que conselho você daria para ele que está ali fazendo o pré-operatório? Pergunta difícil. Então, cara, eu acho assim, eu acho que a gente tem que entender. Eu fiz uma live com o Gabriel, inclusive, cara. Foi da sua turma, não foi? O Gabriel? Não. Não, Ah, Gabriel não, foi não, veterano. você me ouviu calor, é. Foi calor. Eu fiz uma live com o Gabriel ontem, eu falei exatamente isso. A gente precisa entender um pouco da especialidade, né, que a gente acaba convivendo, né, cara? Então, assim, o cardiologista ele precisa entender um pouco o que o anestesista faz, sabe? Quais são os Sim. procedimentos que o anestesista, quais são os artimanhas, os artifícios, os novos monitores que a gente tem disponível pra gente no centro cirúrgico, sabe? Porque o que acontece? Porque senão, cara, fica esse telefone sem fio, fica eu acho, Isso. porque eu, poxa, mas pô, que saco, o anestesista quer saber o quê, sabe? Tem cardiologista que fica puto, né? Pô, mas saco, vai lá e faz a anestesia, acabou, entendeu? É, Como o cardiologista pode ajudar o anestesista, né, e o paciente? Numa maneira geral, cara, quem que está sendo beneficiado é o paciente, obviamente. claro, claro. Mas eu acho que a gente precisa entender, e eu preciso entender também, o papel do cardiologista, né? Poxa, como ele poderia ajudar, né, o paciente e o anestesista. Então, o que eu falei no início, eu acho que, assim, o cardiologista tem que fazer uma recomendação, uma orientação para ambos, né? Tanto para o paciente, né? Fazer o paciente entender por que ele está tomando aquele remédio, o que ele precisa tomar, por que ele vai suspender ou não, isso é importante. E também para o anestesista, cara, eu acho que dá uma segurança para o anestesista de que esse paciente não merece ser revascularizado, não merece ser mais exames ou de screening para poder
ou é um paciente que tem uma doença crônica, não tem nada agudo, né? Que está no melhor fase, melhor momento. Então, eu acho que isso é importante, cara. Tipo, o cardiologista entender qual é a necessidade do anestesista, sabe? Porque... Pode falar. Isso é uma coisa importante você falar, porque às vezes a gente vê o paciente, a gente vai fazer avaliação pré-operatória de um paciente cardiopata, o cara é disfunção grave, né, uma IC grave, já tem CDI, né, tem dispositivo, o cara toma 12 medicamentos por dia, e aí a pessoa fica insegura de operar ou fazer anestesia desse cara, e aí a gente fala, olha, esse cara deu tanto trabalho deixar ele na melhor condição que eu posso deixar para você operar. Agora, é isso que eu gosto de falar, eu já falei várias vezes assim, conversando com os colegas de cardiologistas, cirurgiões e anestesistas, falo, olha, esse paciente está na melhor situação possível. E às vezes até numa situação de urgência, né? A gente não costuma falar, muitos cardiologistas até falam assim, não, chega na urgência, eu não vou fazer avaliação pré-operatória, não. Não, cara. O cardiologista faz avaliação pré-operatória na urgência, mas não é que vai liberar ou não. Ele vai estabilizar, ajudar a estabilizar o cara, é todo mundo ali. Entendeu? Existe esse confundimento, cara. É impressionante como é que, né? As pessoas acham que o cardiologista está ali para liberar o procedimento. É um carimbo ali, né? Puf, não, tá liberado, não tá liberado. Não, olha, esse paciente está na melhor condição e às vezes na situação de urgência é aquilo que dá para fazer, né? E aí o paciente, aí todos nós temos que pesar risco-benefício, né, para tomada de decisão. Inclusive, o cardiologista pode, né, avaliar e falar, olha, é melhor adiar o procedimento, o anestesista pode falar, e o cirurgião também. Né? E quando todos conversam, todos têm mais informação, essa decisão compartilhada fica mais suave de ser tomada. Né? Eu acho que o cardiologista tem que falar, né? Do ponto de vista cardiovascular, esse paciente tem condições para receber a cirurgia, né? Ou ele está liberado do ponto de vista cardiovascular para poder operar. Porque às vezes o paciente tem outras coisas que o anestesista fala, pô, olha, na boa, não dá para fazer essa anestesia aqui nesse hospital, entendeu? Sim. Olha, não dá para fazer uma anestesia sem o paciente ter vaga de UTI, porque o grande objetivo nosso, cara, é fazer com que o paciente saia do centro cirúrgico do mesmo jeito que ele entrou ou melhor. Né? A anestesia perfeita para mim é essa. É aquela cirurgia, aquela situação que o paciente chega pior, ou seja, por exemplo, com um abdômen agudo, né, séptico, né, com droga vasoativa, a gente anestesia, o cirurgião opera e o cara sai sem droga, né, muito mais estável, né, com os exames muito melhor do que os de entrada. Isso para mim é a anestesia perfeita. E que não vai ter dores, enfim. Né? Mas muitas vezes... Para a gente é o paciente que vai na melhor condição, faz a cirurgia e sai de alta, né, bem tranquilo, porque a maioria dos infartos acontece no terceiro pós-operatório. Exatamente. Entendeu? Então, até o terceiro pós-operatório. Então, vai lá para o intensivista, né, que às vezes vai pegar o problema. Então, às vezes, as nossas condutas antes da cirurgia vão se refletir no terceiro PO. Com certeza, cara. Inclusive, de vocês também, né? Quando vocês colocam aí, você fala bastante da anestesia, né? Da analgesia, da analgesia bem feita, de um paciente não ter dor. Isso, a descarga adrenérgica... cara, isso num paciente cardiopata, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Inclusive para eventos tromboembólicos também, né? Tem pacientes que saem da cirurgia sem dor, vão deambular mais precocemente, né? Esses pacientes têm bloqueio regional, né? Tipo RAC, peri, contínuo, então bloqueio periférico contínuo, são pacientes que vão ter menor risco de eventos tromboembólicos também. Então isso tá tudo interligado, cara, não tem jeito, né? Sim. Então eu acho que assim, mas a gente pode também contraindicar uma anestesia. Falar, olha, esse paciente não tem condição de receber um tubo agora, porque se ele receber um tubo, ele não vai ter como estubar, ele vai ficar com esse tubo e vai ser mais mórbido para ele. Né? Então, então, assim, poxa, olha, nesse hospital não tem condição. Sem uma vaga de UTI, é melhor deixar ele mais um dia,
né, estável do jeito que ele está, porque se eu induzir uma anestesia nele, a gente acaba fazendo uma desautonomia, né, no paciente, né, cara, Sim. iatrogênica com a anestesia. Então é um paciente que está no limite do limite ali, da compensação simpática dele, do tônus adrenérgico, tônus simpático, e aí vai o anestesista lá, sacana, e dá só aquele empurrãozinho. Por quê? Porque as nossas drogas anestésicas são desautonômicas, cara. Né? A gente bloqueia o simpático, a gente bloqueia o parasimpático. Então o paciente vai ficar numa situação pior se ele for anestesiado numa situação que ele não esteja na melhor forma, por exemplo. Então às vezes as pessoas não entendem isso, né? Acham que anestesia é só botar o paciente para dormir. Não, cara. A gente causa muito efeito colateral com as nossas medicações. Sim, sim. E isso repercute. Então a gente precisa ter esse bate-bola. E essa live de hoje eu tô achando muito interessante porque a gente consegue passar para as pessoas qual é a necessidade do anestesista perante isso, qual a necessidade do cardiologista, né? E tranquilizar o cardiologista também, igual você está falando aí, saber que ele consegue avaliar essa preocupação que às vezes o cardiologista tem, mas será que vai ter complicação, infarto? O anestesista, ele, de posse das informações, das informações, ele consegue tomar essa decisão e fazer o bloqueio, fazer melhor a analgesia e deixar o paciente redondo, né, que a gente fala, para ir para o intensivista, né, de uma maneira adequada, e até informação, né, no caso, porque quem passa informação do centro cirúrgico para a terapia intensiva é o anestesista, né, a grande maioria das vezes. O cirurgião passa também, mas quem a gente gosta, né, de ouvir, quem eu até pouco tempo atrás estava fazendo bastante terapia intensiva, hoje menos, e assim, chegava o paciente na UTI, pós-operatório, o cirurgião fala, o que aconteceu? Tudo bem, tal, não sei o que. Aí eu corria lá no anestesista e falava, e aí, como é que foi? Não, fez hipotensão lá, não sei o que, porque não sei o que, sangrou, mas a gente resolveu, então tá bom, aí eu não tava, porque as informações, e às vezes até as informações precedentes do paciente, né? O anestesista tem esse cuidado, às vezes, de passar com mais detalhes e tudo mais. Então, é importante, né, essa comunicação entre as pessoas, né? Sim, com certeza. Minimiza muito o evento adverso, né, John? Com certeza. Cara, nós estamos chegando mais ou menos no final aqui. Deixa eu ver se tem mais ou menos Tem algumas perguntas aí. Galera aí, eu não consigo ver, cara. Fica travado aqui, cara. Não sei porquê. Deixa eu ver. Não, eu tô vendo aqui. Vou começar lá do início para ver se tem alguma que sobrou. Charles, você conhece esse cara? O Charles. Levando em consideração todo o seu conhecimento no manejo de dor, qual a sua opinião sobre a infiltração com bupivacaína? Então, hoje a gente bloqueia qualquer parte do corpo, né, cara? A gente usa analgesia regional, anestesia regional, né? Que pode ser local, pode ser regional, pode ser do neuroeixo, enfim. Mas, de qualquer forma, hoje a base da nossa anestesia, da nossa analgesia, ela é local, é regional. A gente evitando mais usar opioide, usar medicações sistêmicas, né? Justamente para minimizar o efeito colateral. Então, a infiltração local com bupivacaína também é super válida, né? Muita gente usa lidocaína, mas a lidocaína tem um efeito de ação, apesar de o início de ação ser rápido, ela tem uma duração curta. Então, muitas das vezes, ou a gente faz uma mistura de lidocaína com bupivacaína ou ropivacaína para ter uma duração maior. Agora, a bupivacaína ela é taxada como mais cardiotóxica, né, e tal, mas assim, em doses elevadas, né? Se a gente não ultrapassar a dose tóxica, dose recomendada, que é, por exemplo, 3 mg por quilo de peso, a gente não tem maiores problemas, entendeu? Mas eu adoro a bupivacaína, eu inclusive acho que ela tem uma qualidade de analgesia melhor do que a ropivacaína, apesar da ropivacaína ser menos neurotóxica, cardiotóxica, mais cardioprotetora, né, vamos dizer assim. Ok. Vamos lá, mas perguntaram da vitamina C, cara. Vitamina C, eu já falei muito no meu Instagram. Eu sou fãzaço da vitamina C, cara.
Não, vitamina C, cara, é fantástico. Tem alguns trabalhos interessantes com vitamina C, inclusive ensaios clínicos e meta-análise com relação principalmente à prevenção de FA pós-operatório de cardíaco. A vitamina C previne ou diminui risco de FA pós-cirurgia cardíaca. Além de ter efeito antioxidante, antivasoplégico, cara. Você previne vasoplegia induzida pela SEC, assim, é muito bacana. Tem estudos mostrando que a vitamina C também diminui até a incidência de dor. Então, e é uma droga inócua, até 6, 8, 10 gramas por dia, o máximo que você pode ter é efeito gastrointestinal leve. Então, é barato, né? Então, eu uso nas minhas anestesias cardíacas ou nas cirurgias de grande porte que possa induzir vasoplegia ou uma resposta inflamatória exacerbada. Então, é muito bacana, eu gosto. E tem uns artigos bem legais com vitamina C, bem legais mesmo. Ah, legal, legal. Isso é bom depois compartilhar com a galera aí. O que o Charles está falando aqui sério? Tá perguntando. Ah, tá. Vamos ver outras perguntas aqui. O pessoal falando, serviço onde trabalho, aboliram o relatório, só aceitam baixo, médio ou alto risco. Às vezes tenho vontade de enviar alguma observação, mas realmente era legal você conversar aí, a Leia, porque acho que falta informação. É isso tudo que a gente está falando aqui. Se simplesmente resumir toda a avaliação pré-operatória em baixo, médio ou alto risco é bem complicado e vai contra tudo aquilo que a gente tá falando aqui, né? Sim, de verdade. A Rose perguntou em relação aos scores. Rapidinho aqui, só para falar, eu já falei um pouquinho dos scores, mas a gente usa basicamente 3, né? Esses 3 scores, que é o score de Lee, o ACP e da EMAPA. Eles avaliam os desfechos diferentes. Não tem um melhor que o outro, não sei se é essa a dúvida, né? Não existe um score melhor que o outro, eles são complementares, e o que eles recomendam é, quando você está diante de informações divergentes entre eles, você, teoricamente, teria que escolher, ou o melhor seria você escolher aquele de pior risco, porque você estaria protegendo mais o paciente, né? Quando você coloca ele num risco maior, você vai indicar mais cuidados, você vai indicar uma UTI, você vai indicar mais monitorização para esses pacientes, etc. Né? Então, e desde que tudo isso também, né, não deixar de considerar a sua avaliação clínica, né? Os scores, eles são uma ferramenta, eles não devem substituir a sua avaliação do caso como um todo, porque, lógico, os scores eles não conseguem ver o paciente como um todo, como a gente vê. Senão era mais fácil, né, um robô estar no nosso lugar, né? Legal. A menina, tem uma acompanhante aí, né, uma seguidora que perguntou sobre a vitamina C. A gente faz vitamina C venosa, tá? Então a absorção é 100%, né? A biodisponibilidade é 100%, é venosa, né? Então eu utilizo 2 a 3 gramas antes da SEC, ou na indução anestésica, 2 a 3 gramas no final da cirurgia. Né? E a literatura é bem vasta, viu, gente? Tem muitos trabalhos. Inclusive, tem um trabalho interessante, Jonathan, que mostra, olha isso, o etomidato ele inibe a adrenal, né? Vocês sabem disso, né? Uhum. Então, ele inibe a adrenal, a produção de cortisol, faz uma insuficiência adrenal momentânea, né? E a vitamina C, utilizada no grupo que recebeu o etomidato, ela inibiu a inibição da adrenal pelo etomidato, cara. Então, e a etomidato é uma droga que a gente, assim, classicamente é utilizada na cirurgia cardíaca em pacientes cardiopatas, na indução anestésica. Então, além da vitamina C antioxidante, ser antivasoplégica, então os pacientes fazem menos vasoplegia na pós-SEC, na saída de SEC, por exemplo, pós-operatório de cardíaco, usam menos droga vasoativa, e além de ter menor incidência de FA, e ainda assim inibe a inibição do etomidato na adrenal. Cara, é fantástico. Quanto mais você lê sobre vitamina C, mais você fala, que isso? Realmente, por que não é tão divulgado? Porque é uma droga barata, não tem incentivo, né? Ninguém quer ganhar com isso, né? Não é só a dissertação de mestrado, não, né? Não é sobre isso. Não é, cara. Mas poderia, né? Mas poderia, mas eu tenho... Não dá tempo de trocar?
Nos meus destaques, tem um destaque meu só de vitamina C, cara. Depois, quem me acompanhar, olha lá. Tem muita coisa bacana. Inclusive, no ano passado, eu fui convidado no Congresso Brasileiro de Anestesia para falar de vitamina C, cara. De tanto que eu falava de vitamina Legal, C. legal. Mas é isso. Outra pergunta aqui Bacana. do Charles. Charles hoje ele está impossível. Em relação ao jejum, o paciente irá fazer o implante de cardiodesfibrilador à 1 da tarde. Que horas inicia o jejum? Depende, é isso que tá. Olha só, é interessante, cara. A gente segue um guideline da ASA, que é a Sociedade Americana de Anestesia, para jejum, né? Só que olha que interessante, esse guideline, ele é feito com base em opinião de especialistas. Porque não existe evidência, estudos randomizados, multicêntricos, duplo cego, tal, sei que, com relação a tempo de jejum e incidência de broncoaspiração. Ou seja, o simples fato do paciente estar em jejum, qual o tempo correto para prevenir mais broncoaspiração? Não tem. Então, o que eles. O guideline foi feito baseado em quê? Em esvaziamento gástrico. O sólido fica quanto tempo no estômago? Há tanto tempo. Então, pode ser que 4, 5 horas, 6 horas na dieta leve, tudo bem, então não vai ter que de broncoaspiração. Beleza. Aí eles estabeleceram esse tempo. Só que o detalhe, Jonathan, o guideline, cara, ele é feito para cirurgias eletivas e pacientes rígidos, ASA 1. ASA 1, cara. Ele não é recomendado para nenhum outro tipo de situação. Então, nem urgência, nem emergência, obviamente, mas nem em pacientes ASA 2, ASA 3. Então, o paciente que vai botar um marca-passo, muito provavelmente ele não é ASA 1, né? Obviamente. Então, só por isso, já você não garante desfecho com guideline com jejum. Então, se você botar o paciente de jejum 6 horas ou 8 horas, você não vai garantir que esse paciente vai ter menor risco de broncoaspiração. Então, é uma coisa muito... A gente extrapola esse guideline para outras situações. E é o que a gente tem, infelizmente. Mas, por exemplo, para líquido, paciente que não tem obstrução intestinal, que não tem refluxo gastroesofágico, é grave, né, que não tem nenhum fator de risco para poder ter uma regurgitação ou ter um retardo de esvaziamento gástrico, como o renal crônico dialítico, o hiperuricemia, por exemplo, ou um etilista crônico que tem desautonomia, ou um Chagas que tem um megacólon, né? Ou um mega esôfago. E esses pacientes, cara, é o máximo de tempo de jejum possível. Agora, um paciente que não tem nada disso que eu falei, doença do trato gastrointestinal, por exemplo, é um paciente que 2 horinhas ele pode ficar em jejum de 6 horas para dar sólido, mas líquido 2 horas, cara. Você pode dar um suco para o paciente, tranquilamente um chá, um café, 2 horas antes. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer para o paciente. Vai ser ótimo para o paciente, ótimo. Show. E acho que tem um monte de pergunta aqui, a gente não vai conseguir fechar todas aqui, mas eu só queria terminar com um comentário aqui que eu achei muito interessante do Sidney e que vai muito de encontro que a gente está falando aqui. Olha que legal o que ele falou aqui. Por conta dos processos médicos, a tomada de decisão é realizada por videoconferência. Cartas são proibidas. Achei interessante isso, porque a gente, quando a gente vai fazer a avaliação dos nossos pacientes graves, por exemplo, a gente vai tomar uma decisão em relação ao paciente se vai ser revascularizado. Cirúrgico, percutâneo, vai manter tratamento clínico. Isso é o dia a dia do cardiologista, tá? Ou o paciente vai operar uma válvula ou não. A gente tem hoje o que a gente chama de heart team. A gente junta vários especialistas dentro da cardiologia, a gente coloca um clínico, a gente coloca um cirurgião, coloca o cirurgião cardíaco, no caso, né? Coloca o ecocardiografista, outro cara da imagem, um hemodinamicista, todo mundo para avaliar o caso e tomar a melhor decisão para esse paciente. Não seria o caso, talvez, da gente, de observar isso daí e nos casos mais difíceis, ter essa comunicação mais próxima, e acho que com a internet, isso que a gente está tendo aqui, isso facilitaria muito, né, toda essa decisão. Eu acho que fica aí como reflexão para todo mundo, né, e a ideia é que a informação realmente vá refletindo em outros serviços. Sim. Né, e isso realmente, parabéns ao Sidney, gostei dessa informação e faz a gente pensar. Lógico. Ô, John, você falar da vitamina C, cara, eu esqueci de falar e teve uma pergunta interessante.
a maioria dos trabalhos utiliza a vitamina C no perioperatório, ou seja, começam até uma semana antes a vitamina C para cirurgia cardíaca, tá? Então é 2 a 4 gramas, geralmente, por dia, ou quando o paciente interna, ou uma semana antes, tá? E aí o anestesista vai mantendo no intraoperatório, e no pós-operatório também, por 5, 7, 10 dias, até 2 meses depois da cirurgia, os pacientes tomam vitamina C.